Galera de olho no jogo, primeiramente um excelente 2023 a todos vocês, que essa temporada aí de 2023 seja espetacular para todo mundo que curte aqui o De Olho no Jogo. Estamos aqui para falar sobre Júnior Urso, uma das contratações já confirmadas do Coritiba para essa temporada, atleta bastante experiente, estava no futebol dos Estados Unidos. O que mudou no atleta desde que ele saiu do Coxa em 2014, como ele encaixa na equipe do técnico Antônio Oliveira? Ele pode ser meia ou primeiro volante aqui no Coritiba? Tudo isso a partir de agora no De Olho no Jogo. Antes de mais nada, aqueles pedidos tradicionais. O primeiro deles para vocês se inscreverem aqui no canal, ajudarem o De Olho no Jogo a seguir em crescimento dentro do YouTube, a seguir circulando cada vez para mais pessoas. Além disso, por favor, deixe o seu like aqui no vídeo. Esse tipo de atitude é muito importante para o engajamento aqui na plataforma. Falando de Júnior Urso, a contratação é bastante surpreendente, afinal, o atleta estava encaminhado um acordo com o Vasco da Gama, não se falava muito do Coritiba buscando o Júnior Urso, não se falava muito do Coritiba buscando jogador para a posição de volante, e aí veio o anúncio pegando todo mundo de surpresa. Primeiro, falar o que mudou do Júnior Urso, que fez sucesso no Coritiba em 2012, 2013, para o Júnior Urso, que vem reencontrar a torcida Coxa Branca em 2023. Nesse período, no futebol chinês, em outras equipes brasileiras e agora nos Estados Unidos, a diferença mais gritante, a característica que mais mudou do atleta é a finalização de média a longa distância. O Júnior Urso pegou gosto por esse tipo de jogada, tem arriscado bastante chute da entrada da grande área, está com muita confiança, abriu espaço, o Júnior Urso vai arriscar. No Coritiba, na primeira passagem, ele marcou 4 gols, mas a maioria deles aparecendo como um elemento surpresa na grande área. Essa característica ele continua, ainda faz muito bem, mas ele acrescentou aí aos seus tributos, às suas características, ao seu cardápio, digamos assim, essa questão da finalização de média a longa distância. É um jogador que tem arriscado muito, tem uma média altíssima de finalizações por partida e muitas delas levando perigo contra as metas dos adversários. A gente tem visto aí até alguns gols bonitos do Urso, outras finalizações que acabaram não resultando em gols, mas é um jogador, repito, que tem arriscado bastante. De todas as características do Júnior Urso, a maior mudança, a que mais vai saltar aos olhos aí do torcedor Coxa Branca, que lembra do Júnior Urso na primeira passagem dele no Coxa, acaba sendo essa. A segunda delas é algo que também é interessante. O Urso, em 2012, 2013, se notabilizou muito por ser aquele volante da marcação, da força física e aparecendo ali no ataque como um elemento surpresa. Agora, além dessa questão da finalização, ele tem participado mais do jogo com alguns passes. Na fase de construção, na fase inicial das jogadas, por exemplo, quando os zagueiros, o goleiro, vão procurar um dos volantes, o Urso não vai ainda muito bem. Ele tem aquele passe, embora tenha evoluído no quesito, mas ele ainda é muito passe na fase inicial da construção de jogadas, da manutenção da posse de bola. Não é muito aquele passe para desenvolver o jogo, para evoluir as jogadas. Ele tem ido melhor, tem se destacado nessa fase do campo, já próxima ali à fase de conclusão dos arremates, das jogadas. Então, ou seja, para um primeiro volante, para fazer a saída de bola, não é muito a dele, não consegue ser tão participativo. É claro que numa determinada situação de jogo, num campeonato paranaense, um jogo em que o Coritiba está em desvantagem no placar, nesse tipo de cenário, nesse tipo de contexto, aí é bem possível, é bem razoável que o Júnior Urso vá participar da fase inicial de jogadas, mas naquele time considerado ideal do Antônio Oliveira, sinceramente não acredito muito não. Ele tem conseguido participar de forma mais efetiva, sendo mais influente ali
na fase mais decisiva do campo. Ainda considero exagero para ser um meia. Vejo bastante gente fazendo esse apontamento. Considero que seria ainda exagerado considerar o Urso ali um meia armador, um meia atacante, mas ele evoluiu bastante nesse quesito, ou seja, é um jogador que mudou desde a característica da finalização de média e longa distância, acrescentou isso, tem encontrado alguns bons passes aí, especialmente na fase ali mais próxima ao gol adversário, a próxima meta adversária. Mas a principal característica do Urso, para mim, segue sendo uma que o torcedor do Coritiba conhece muito bem, que é a capacidade do atleta de recuperar a bola e já sair numa transição. Esse é mais um vídeo dele no Orlando, ó, ele que fez o desarme, ele já vai passar a altura da bola para dar sequência à jogada, para puxar esse contra-ataque, essa transição em velocidade. Para mim, esse é o principal elemento que o Júnior Urso traz ao time do Coritiba. Ó, mais uma vez, ele que fez o desarme ali no campo defensivo, já se mandou para o sistema ofensivo para fazer ali um lançamento, para fazer uma jogada, um passe em profundidade para um companheiro. Então, é um atleta que recupera a bola e já consegue puxar o contra-ataque, já consegue puxar uma transição em muita velocidade. Para mim, essa segue sendo a principal característica, a principal marca do Júnior Urso, ao lado da pressão pós-perda. É um jogador que perdeu a bola pela força física que tem, pela capacidade física que tem, consegue já pressionar o portador para recuperar essa bola rapidamente. Então, é um atleta que as principais características seguem sendo essas, mas tem novidades aí, tem um jogador que conseguiu se aperfeiçoar, especialmente no sistema ofensivo, especialmente próximo à meta adversária, acrescentando aí alguns bons passes e arriscando muitas finalizações de média a longa distância. Já disse aqui que para um primeiro volante, vejo só em determinada situação de jogo, para um meio armador também, vejo que seria um exagero, um meio armador, um meio atacante. Para mim, o encaixe perfeito do Júnior Urso no time do Coritiba é como um segundo, terceiro homem de meio de campo. É claro, a gente não sabe, né, qual vai ser a distribuição tática da equipe do técnico Antônio Oliveira, mas hoje, sem o Coritiba ter contratado ainda um meio armador, algo que vem sendo bastante comentado, algo que vem sendo bastante falado no clube, com a saída do Robinho, tendo Bosquilha, Regis e Biel como as apostas ali até aqui para o setor, vejo nesse momento, início de janeiro, o Coritiba se adaptando para jogar com 3 volantes. Sendo isso, pode ser um 4-1-4-1, um 4-1-3-2, aí, claro, tudo vai depender da forma como Antônio Oliveira vai distribuir o time, repito, mas para mim, o meu campo que mais me agrada seria tendo Bruno Gomes, Andrei e Júnior Urso. Conseguiria, dessa forma, você equilibrar experiência e juventude. O Bruno Gomes e Andrei, apesar de já terem vivências no futebol, são bastante jovens, o Urso bastante experiente. E vejo atletas com características complementares. O Urso, muita força física, o Andrei, muita capacidade de fazer esse vai e volta. É claro, tem que ver como que o Andrei vai voltar da lesão, mas voltando em alto nível, sendo aquele Andrei que foi na temporada 2022, vejo ele e o Júnior Urso como opções muito interessantes aí para um 4-1-4-1 na equipe do Coritiba. E o Bruno Gomes pode fazer essa construção de jogadas na fase inicial, ao lado dos zagueiros, próximo ali ao goleiro Gabriel, tem capacidade para uma bola longa, tem o Jesus Trindade também com essa capacidade, é uma opção evidentemente, mas acredito que esse seria aí um meio-campo interessante para o Coritiba. Além disso, como é um setor aí que o Coritiba tem boas opções, acho que vale esse apontamento, né? Porque, embora se trate de um jogador experiente para uma posição, Coritiba tem boas opções, mas considera ainda uma contratação necessária, porque a gente tem que fazer aí algumas ressalvas, desde que o Campeonato Brasileiro é uma maratona, exige banco de reservas, exige capacidade de elenco, mas que o William Farias é um jogador já experiente, ficou algum tempo entregue ao departamento médico. O Jesus Trindade também é um jogador já
com certa experiência, idade aí já na casa dos 30 anos, tem contrato até junho, não sabemos se o Coritiba vai prorrogar esse vínculo, se vai exercer algum tipo de preferência de compra, se vai prolongar o empréstimo do jogador, mas até o momento é um jogador com contrato aí até metade do ano. Andrei está voltando de uma lesão séria, acredito na recuperação, mas vamos precisar de um tempo para ter essa resposta. Bruno Gomes precisa de uma regularidade na carreira, no futebol, vai ser mais uma oportunidade para isso. Bernardo ainda em busca de mais minutos, por isso que, apesar de ser uma posição concorrida, o Urso ser um jogador bastante experiente, vejo como uma contratação necessária aí para o time do Coritiba. E hoje, falando início de janeiro, aposto minhas fichas no Urso titular no Coritiba, e o meu campo favorito seria com Bruno Gomes e Andrei. Agora, quero saber de você, se concorda aí que o Júnior Urso é uma boa para a equipe do Coritiba, como formar esse meio campo do Coxa, qual seria a sua formação favorita, gosta dessa ideia com 3 volantes? Comente livremente aqui na nossa caixa de comentários, participe diretamente do De Olho no Jogo. Para fechar, mais um convite especial para vocês, convite tradicional. Entrem lá na KTO.com, acessem KTO.com, faça o registro usando o cupom De Olho no Jogo, tudo maiúsculo, tudo junto, você ganha 20% de bônus. Está rolando o Premier League e nesta terça-feira tem um jogaço. O líder Arsenal encara o Newcastle, que está no G4 da competição, confronto direto. Para a vitória do Arsenal, líder da Premier League, com 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, está pagando 1,78 para 1. Para a vitória do Newcastle, o time do Bruno Guimarães, 4,5 para 1. Então, entre lá na KTO.com, faça a sua fezinha, use o cupom De Olho no Jogo a fazer o seu acesso. Ainda nessa semana aqui no De Olho no Jogo, vamos falar do ataque do Coritiba, William Potker já confirmado, Rodrigo Pinho já confirmado, o Robson está a caminho. Também vamos falar do mercado do Atlético, Arriagada e Madson, prestes a serem oficializados no Furacão. Então, uma boa semana a todos, mais uma vez, um excelente 2023 a todos vocês que curtem o De Olho no Jogo.